Pessoal, vamos fazer um vídeo hoje de uma maneira um pouquinho diferente, onde eu vou pegar a primeira parte desse grande estudo, que inclusive é bem recente, saiu aqui, ó, 2024, e vou falar para vocês sobre ele. Nessa primeira parte, a gente vai falar sobre os mecanismos, hipóteses para o transtorno depressivo maior, popular, depressão. Então vamos lá. Se vocês gostarem, eu faço o resto ali do paper, eu avalio o resto do paper aqui em vídeos seguintes. Bom, transtorno depressivo maior, vocês vão encontrar na literatura como MDD, Major Depressive Disorder. É uma das grandes causas de desabilidades ao longo do mundo e é caracterizada por uma sensação de cansaço, alterações de peso, alterações no apetite, alterações no sono, falta de vontade de fazer as coisas, alterações cognitivas no sentido de raciocínio, memória, sensação de culpa. Cerca de 300 milhões de pessoas podem sofrer com isso ao longo do mundo, né? Isso é um dado bem recente. Mulheres grávidas, idosos, crianças têm uma taxa de depressão ali, transtorno depressivo maior, mais alta, mas a gente vai ver aqui, né, quais são os fatores de risco também. A questão de desenvolvimento social é um fator de risco, então falta de apoio social, e a incidência de depressão nas mulheres é 2 vezes maior do que nos homens. E aqui elas também podem buscar mais, então isso pode, né, elas podem buscar mais ajuda, isso pode também alterar ali esses dados, né, e não necessariamente refletir a realidade. Outono, inverno, né, são também mais associados ali com maior incidência de transtorno depressivo maior, que é chamada a depressão sazonal. Só que a gente não tem um diagnóstico ali por marcador biológico de depressão, né, tipo avaliar a estrutura no plasma, a gente não tem isso. Então a gente usa, na verdade, os critérios do DSM-5, né, ou até do ICD-10, que são as classificações internacionais de doenças. Aqui a gente vai falar, a ideia dessa aula é falar de 5 questões aqui. As alterações no eixo hipotálamo pituitário adrenal, que é o eixo que secreta cortisol, por exemplo. A hipótese das monaminas, que é serotonina, noradrenalina, dopamina, por exemplo. A hipótese inflamatória e as hipóteses sobre alterações genéticas e epigenéticas, além das alterações que ocorrem de uma maneira estrutural no nosso encéfalo. Então a gente vai ver aqui, né, também algumas hipóteses sociais. Então, hipótese aqui do eixo hipotálamo pituitária, né, adrenal, que é o quê? Maior secreção de cortisol, é esse glicocorticoide aqui. Alterações de hormônios tiroidianos e alteração para menos de estradiol. Temos as hipóteses de monaminas, ou seja, uma diminuição na função de serotonina, que é esse 5-HT, noradrenalina, norepinefrina, e dopamina, que é esse DA. A hipótese inflamatória é um aumento de radicais livres, de interleucina 1-beta, TNF-alfa, interleucina 6, e desse cara chamado aqui NLRP3, que é o inflamassoma, que aí vocês vão ver que vai alterar até algumas funções neurotróficas do cérebro. Nós temos alguns genes ligados também às alterações ali que aumentam o risco para depressão, genes ali, por exemplo, ligados à dopamina, que é esse DRD2, genes ligados à síntese de ácidos graxos, como esse FAD. Alterações estruturais, com menor densidade de células glia, principalmente astrócito aqui. Alterações do hipocampo, córtex pré-frontal e amígdala. E as questões mais sociais, como um estresse, um evento mais traumático. Também temos essas questões, tá? Vamos começar então aqui embaixo falando sobre os fatores genéticos. Então a gente vê que gêmeos, ali estudos com gêmeos mostram que a depressão tem um fator genético, uma hereditabilidade também de 30 a 50%. Então tem análise de vários genes. Esse PCLO é um gene ligado à transmissão pré-sináptica. Temos análise de genes aqui ligados aos canais de glutamato. Temos análise de genes aqui, tanto ionotrópicos quanto metabotrópicos, né? Ionotrópico que usa canal de íons. Temos análise de genes ligados à sinalização de cálcio, por exemplo, né, que é uma comunicação sináptica entre o nosso encéfalo ali, né, entre os neurônios do nosso encéfalo. Só que a grande questão aqui é que você não tem um único gene. Esse é o gene da depressão, isso não existe. Por exemplo, né, no GWAS, que é essa associação de estudos que avaliam o genoma, 178 aqui genes foram candidatos aqui, né, para identificar caminhos para o transtorno depressivo maior. Teve gene até de somatostatina, que é o cara que inibe GH, por exemplo. Então, nós temos com isso estudos para avaliar essa interação de genes com novos fármacos, como fármacos que vão atuar no receptor dopamina ou na ação aqui das enzimas que fazem sinalização para ácidos graxos, tá? Então daí que vem esses estudos com genes, né? Só que infelizmente não temos painel genético para avaliar a depressão, por exemplo. Nós temos também que os episódios de depressão, geralmente eles vêm após eventos traumáticos, né? Como um luto, perda de um familiar, perda de emprego, né? Casos extramatrimoniais aqui levando a divórcio. Então temos aqui vários exemplos de eventos traumáticos e isso pode levar a uma elevação de glicocorticoides, como cortisol, mas não no plasma necessariamente, mas sim o excesso de secreção dele. Então nós vamos ter ali um excesso de secreção que vem numa sinalização hipotálamo, hipófise ali na adrenal, e aí esse excesso de secreção pode levar a danos nos astrócitos, que são
são caras que fazem um papel também de proteção de neurônios. A gente vê também que o transtorno depressivo maior é um fator de risco para doenças neurodegenerativas, como demência, Alzheimer, Parkinson, doenças cardiovasculares e até doenças mais endócrinas, como diabetes tipo 2. Então parece que é uma relação binatural, né? Bidirecional, na verdade. Se eu tenho um risco ali para depressão, eu tenho um risco para diabetes tipo 2 e o contrário. Se eu tenho um risco para diabetes tipo 2, eu tenho um risco para depressão. Essa hipótese de neurotransmissores, né, que é a hipótese das monoaminas, serotonina, dopamina e noradrenalina, ela é bem antiga, ela vem de estudos que avaliavam o nível desses neurotransmissores em indivíduos que morreram, né, estudos pós-morte, no encéfalo de pessoas ali que tinham depressão após a morte. A gente vê aqui que os próprios astrócitos, que são essas células ali além dos neurônios, né, células da glia, fazem esse papel também de proteção dos neurônios, né, sinalização energética, remoção ali de danos, enfim. Eles expressam os transportadores de noradrenalina e serotonina. Então, o uso de antidepressivos que atuam nessas vias, né, uma fluoxetina da vida, uma venlafaxina da vida, também podem atuar nos astrócitos. Então, temos estudos aqui que mostram que os inibidores de recaptação seletiva de serotonina, por exemplo, fluoxetina, sertralina, estalopram, eles agem nessas vias ligadas aqui à melhora de função dos astrócitos, não apenas dos neurônios. Os outros fármacos também que atuam nas monoaminoxidases são enzimas que degradam serotonina, por exemplo, também podem atuar. A serotonina, ela é o cara mais conhecido aqui. Ela é muito ligada à depressão. Então a gente vê que a diminuição do nível dela no encéfalo, tá? Não no sangue, é um fator de risco para depressão, não só dela como do precursor dela, que é o triptofano. E aí nas plaquetas, nas células brancas, também foi encontrada a associação. O uso a longo prazo de fluoxetina pode reverter esse estresse causado ali, que acontece na depressão, justamente porque quando há depressão, a gente vê uma diminuição desses astrócitos, uma diminuição do número dessas células no hipocampo. E aí o uso de fluoxetina nesse estudo reverteu esse efeito negativo da depressão. O grande problema é que a gente tem vários receptores de serotonina, pelo menos 14 tipos. Então é difícil você ter uma seletividade. Age no 5-HT1A, mas não age no 5-HT5B, por exemplo. E aí agora a gente tem novos fármacos, como a tioxetina, a trazodona, por exemplo, né, que a gente chama de multimodais. Esses fármacos, eles podem ser agonistas, ou seja, eles sinalizam aqui alguns receptores, como o 5-HT1A, 5-HT2B, 5-HT4, e antagonistas, eles bloqueiam outros receptores, então eles sinalizam alguns serotonina e bloqueiam outros. Não quer dizer que eles são melhores, tá, gente? Mas são promissores, por assim se dizer. Tá? A gente vê também que o uso aqui de antidepressivos como fluoxetina vai ativar uma série de cascatas enzimáticas aqui que estão ligadas ao crescimento novamente dos astrócitos ali, por exemplo, no hipocampo. Então vias aqui na MAPK, PI3K, são vias de crescimento que levam ali à formação de novas células no hipocampo, ou melhor, a recuperação desse tamanho do hipocampo, né, que é uma área que fica menor ali durante a depressão. Só que não é só a serotonina que vai agir. Nós temos a noradrenalina, ela é produzida num cara no nosso encéfalo chamado locus coeruleus, e ela participa de várias questões, tá? Como movimentação, né? O motor, sensação, cheiro. A atomoxetina, é um fármaco mais recente, né? Aqui no Brasil o mais comum atualmente é o Atenta. É um inibidor de recaptação de noradrenalina, usado para o tratamento de depressão. Nos animais, geralmente eles vão fazer testes para deixar o animal com comportamento deprimido. Eles usam, por exemplo, esse cara aqui chamado lipossacarídeo. Ou seja, eles injetam lipossacarídeo ali no animal, eles viram que isso aí leva a uma alteração comportamental. E nos animais, os estudos com atomoxetina diminuíram a neuroinflamação através depois, né? Ou seja, usaram esses lipossacarídeos, depois deram atomoxetina e, pô, ajudou. Foi útil pros caras, os animais, na verdade, né? A gente vê aqui, né, que nós temos vários inibidores de recaptação de serotonina com noradrenalina. A atomoxetina é só nora, mas vários fármacos é para serotonina e noradrenalina. Os mais comuns, pessoal, duloxetina, desvenlafaxina e venlafaxina. O tratamento aqui com duloxetina, por exemplo, aumentou a expressão de conexinas nos astrócitos, ou seja, preveniu aqui, através desse tratamento, uma disfunção nas gap junctions, que é como se fosse uma junção de células, evitando ali que qualquer componente mais tóxico chegasse mais ou menos na célula. A venlafaxina também mostrou efeito neuroprotetor. A venlafaxina é outra classe, outro medicamento, né, que inibe recaptação de serotonina e noradrenalina. E esse papel foi no crescimento aqui do fator de crescimento de fibroblastos. Então a gente vê que muitos ali das ações dos antidepressivos não são necessariamente ligados às monoaminas, porque tem papéis secundários aqui de crescimento de astrócitos, de proteção deles. A dopamina, ela é secretada tanto na área tegmental ventral quanto na substância negra, não tem isso aqui, mas eu já falei em outros vídeos. A atuação dela balanceada é ligada também a uma adição e alterações psiquiátricas. Bom, a gente vê que o estresse crônico reduz os níveis de dopamina, e vamos lembrar que o estresse crônico ele é um fator de risco aqui para diminuição do volume hipocampal. Bom,
A gente vê também que há uma disfunção dos astrócitos, aqui mais uma vez eles, resultando numa diminuição da ligação de dopamina aos receptores, principalmente D2 aqui, né, que são mais inibitórios. Então mesmo esses astrócitos ali, que eu tô falando tanto, eles também alteram a função dopaminérgica. Não temos só esses neurotransmissores, né, dopamina, noradrenalina e serotonina. Temos o glutamato. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório no nosso corpo. Ele vai se ligar a vários tipos de receptores. Um desses receptores é esse nome aqui, ó, NMDA. Quando o glutamato é captado pelos astrócitos, ele acaba virando glutamina. O astrócito ele meio que protege o cérebro do excesso de glutamato. Então ele vai lá e transforma em glutamina, porque ele tem essa enzima aqui chamada glutamina sintetase. Só que os estudos ali de autópsia de pacientes com depressão severa mostraram um excesso de glutamato. Ou seja, o cara com depressão ele pode ter um excesso da função glutamatérgica justamente porque o astrócito não consegue ir lá e degradar esse glutamato. O uso de antidepressivos também atua nessa via, restauração dos níveis de glutamato, formando então, né, um volume menor de glutamato no encéfalo. E isso também é importante. Já o estresse, visto em animais, né, o estresse induzido por glicocorticoides, aumentou o excesso de glutamato. Então olha quantas vias a gente tem, né? A gente tem aqui, ó, fluoxetina se liga no receptor, fazendo sinalização de vias de crescimento de astrócitos, né, essa via P3KHT, inibindo canais aqui de glutamatérgicos, por exemplo. E reparem que tudo isso é muito mais no astrócito do que no neurônio. Como essa não é para ser uma aula tão técnica assim, já está excessivamente técnica, eu não vou explicar essas vias. Nós temos também ATP. ATP é a formação de energia que a gente tem no nosso cérebro, né? Não só no nosso cérebro, no nosso corpo. Só que o ATP, ele também é uma sinalização dos nossos neurônios. Nós temos receptores de adenosina. Como assim? O ATP, o nome é adenosina trifosfato. Então ele vai se ligar a seus receptores. E quando há uma alteração nos receptores, parece que há uma alteração comportamental. A privação de sono é um fator de risco bem grande para depressão. E a privação de sono crônica pode levar ao comportamento deprimido por aumentar os níveis de ATP. Então a gente sabe que a privação de sono é prejudicial. E é que eles trazem que a cafeína é um antagonista receptor de adenosina. E estudos epidemiológicos ligaram, né? Estudos epidemiológicos são estudos populacionais. Ligaram o excesso de cafeína à maior ocorrência de suicídio e depressão. Só que é complicado a gente fazer essa ligação direta, porque uma pessoa pode ter uma privação de sono, um excesso de estimulantes, muito estresse e tentar combater isso com café. Não necessariamente a cafeína que aumentou esse risco. E sim os comportamentos que ligaram essa pessoa a consumir o café demais. Aqui nós temos também o eixo que eu falei antes, que é o eixo HPA, eixo hipotálamo, hipófise, né, pituitária, que é a mesma coisa, adrenal. É o eixo que secreta cortisol. E também nós vamos ter a secreção aqui de aldosterona, por exemplo, né, controla a pressão arterial. Esse excesso de corticoides, no caso cortisol, ele é prejudicial. Então nosso corpo tenta fazer um feedback negativo. Aumentou o cortisol, o próprio cortisol que a gente tem em excesso tenta inibir então esse eixo, hipotálamo, pituitária, adrenal, para segurar e não ter tanto cortisol assim. Só que na depressão há um desbalanço. Essa inibição, esse cortisol em excesso, não consegue inibir tanto assim. Então esse eixo continua super funcionante. E aí o que você vai ter através desse excesso de cortisol? Diminuição do volume do hipocampo, degradação dos astrócitos, que a gente viu que são super importantes. Tem estudos que ligam também esse eixo em excesso, esse eixo HPA, a uma disfunção de hormônios tiroidianos. Ou seja, ali no hipotálamo eu vou ter um hormônio chamado TRH, ele vai na hipófise sinalizar para secretar TSH, e aí na tireoide vamos ter a secreção T4 e T3. No entanto, quando o paciente tem um excesso de produção de cortisol, há uma redução nesse TRH ali no hipotálamo. E aí a gente tem menor função dos hormônios tiroidianos. E aí qual que é a questão? Os hormônios tiroidianos são importantes para crescimento e função também no sistema nervoso central. Eles fazem parte da formação de microglias, astrócitos, são células ali que fazem a proteção e remoção de danos. Então, nós temos isso também como fatores muito importantes. Nós temos também o papel dos estrogênios, e os estrogênios a gente pode dividir aqui em três. Tem um quarto também que não convém falar aqui, mas nós temos o papel de três principais, que é estrona, estradiol e estriol. O mais importante fisiologicamente é o estradiol, ele é o mais ativo. O estradiol ele parece diminuir sintomas depressivos, né? Ele se liga nos receptores dele e ativa fatores de transcrição que diminuem a ativação desse eixo ali de produção excessiva de glicocorticoides. Os astrócitos, que a gente falou que são tão importantes assim, eles são alvos dos estrogênios, né? Eles têm receptores ali. Então o estradiol também parece atuar ali. Por fim, só para encerrar aqui, nós temos o papel da leptina, que a gente sabe que aumenta a saciedade, diminui a fome, né? E aí, essa leptina ela controla também esse eixo HPA. Então alguns estudos mostraram que ela aumentou o papel da fluoxetina nos astrócitos nessa questão de vias que fazem secreção desse cara aqui, BDNF, que é o fator neurotrófico ali derivado do encéfalo. E aí o que vai acontecer? Maior sinalização para um crescimento normal desses astrócitos. Então a leptina também parece atuar nisso. E aí a gente tem uma hipótese de resistência à leptina que acontece na obesidade, diabetes tipo 2, aumentando o risco de depressão. Mas isso é uma
hipótese, tá? Leptina até agora não é tratamento para depressão. Esse paper ainda tem bastante coisa pra gente falar, né? Mas eu não vou tornar essa aula tão extensa. Então a gente tem a interação entre vários órgãos aqui. No que tange ao risco para depressão, nós temos aqui outras vias interessantes também, a interação com o fígado, com o intestino, por exemplo, com microbiota. E nós temos aqui a prevenção, né? O que ajuda a prevenir a depressão. E quais são as drogas aqui, drogas no sentido fármacos, né? E estratégias, né, para o tratamento da depressão. Eu não vou trazer isso aqui porque aí vai ficar quase 1h30 de aula, né? O ratinho aqui é até desconfiado. Mas dá para eu colocar aqui mais para frente para vocês darem uma olhada no que pode ser interessante. Então me sinalizem, me deem feedback se gostarem dessa aula, né? Que eu continuo aqui avaliando. Senão eu volto a trazer um conteúdo um pouquinho mais simples, né? E até mais didático para vocês no que tange a questões mais práticas, ok? Muito obrigado, pessoal, me deem feedback.